Durante muito tempo, existia uma crença quase incontestável no futebol mundial. Em algum lugar do Brasil, naquele exato momento, estava nascendo o próximo grande gênio do esporte. Não era questão de se, mas de quando. O mundo apenas aguardava o próximo nome surgir. Parecia inevitável, como se o país tivesse descoberto uma fórmula secreta capaz de produzir talento em escala infinita. Durante décadas, essa sensação foi real. Pelé não foi um acaso isolado. Depois dele vieram outros jogadores capazes de transformar partidas em espetáculo. Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Cada geração apresentava alguém que parecia jogar com liberdade absoluta, como se enxergasse o campo de uma forma diferente dos demais. O mais curioso é que nenhum desses jogadores foi criado dentro de centros tecnológicos avançados. Eles nasceram em ambientes imperfeitos. Campos irregulares, bolas gastas, jogos improvisados, ausência de treinamento formal. Aquilo que parecia desorganização era, na verdade, o laboratório perfeito para a criatividade. O jogador brasileiro aprendia cedo a resolver problemas sozinho, sem treinador interrompendo, sem esquema rígido, sem medo de errar. O drible surgia como necessidade. A improvisação era sobrevivência dentro do jogo. Cada partida informal exigia adaptação constante, leitura rápida e coragem para tentar algo novo. Era assim que nascia o diferencial brasileiro. Enquanto isso, em grande parte do mundo, o futebol era ensinado de maneira estruturada desde cedo. Posições definidas, movimentações repetidas e decisões orientadas por treinadores. O jogador aprendia primeiro a obedecer, depois a criar. No Brasil, acontecia o contrário. E foi justamente essa inversão que tornou o país único durante tanto tempo. Mas algo começou a mudar silenciosamente a partir dos anos 2000. Não foi uma decisão única, nem uma mudança anunciada. Foi um processo gradual, quase invisível. Aos poucos, o ambiente onde os gênios eram formados começou a desaparecer. Os campos de rua diminuíram, espaços urbanos foram ocupados, o futebol improvisado perdeu terreno para escolinhas organizadas. O que parecia evolução trouxe também consequências inesperadas. Nas escolinhas modernas, o erro passou a ser corrigido imediatamente. O jogador que tentava algo diferente era orientado a tocar simples. O risco passou a ser visto como problema pedagógico. Sem perceber, o sistema começou a priorizar eficiência antes da criatividade. O menino que antes driblava 10 vezes por jogo passou a driblar 2, não porque perdeu talento, mas porque aprendeu que errar significava sair do time. Ao mesmo tempo, clubes europeus começaram a observar o Brasil de forma mais agressiva. Olheiros passaram a buscar talentos cada vez mais jovens. Jogadores de 14, 15 ou 16 anos já eram projetados para carreiras internacionais. A profissionalização chegou cedo demais. E quando a profissionalização chega cedo, a liberdade costuma desaparecer. O jovem atleta passa a jogar sob pressão constante. Contratos, empresários, expectativas familiares e responsabilidades financeiras surgem antes da maturidade emocional. O futebol deixa de ser brincadeira e passa a ser obrigação. A criatividade, que precisa de leveza para existir, começa a diminuir. Outro fator silencioso foi a mudança cultural dentro do próprio futebol mundial. A análise de desempenho transformou o jogo em números. Estatísticas passaram a medir eficiência, perdas de posse e decisões seguras. O drible bem-sucedido ainda era valorizado, mas o drible perdido virou dado negativo. Gradualmente, treinadores passaram a preferir jogadores previsíveis a jogadores imprevisíveis. O Brasil continuou formando excelentes jogadores, mais rápidos, mais fortes, mais preparados fisicamente do que nunca. Mas algo essencial começou a rarear: o jogador capaz de quebrar o roteiro do jogo. A Copa do Mundo de 2002 talvez tenha sido o último momento em que vários gênios dividiram o mesmo campo pela seleção brasileira. Depois dessa geração,
o perfil começou a mudar. Surgiram grandes jogadores, decisivos e competitivos, mas cada vez mais adaptados ao modelo europeu. O mundo elogiava a evolução física e tática do brasileiro, mas silenciosamente também deixava de temer aquilo que antes era impossível de controlar. A pergunta começou a surgir entre torcedores mais atentos: por que ainda exportamos tantos jogadores, mas tão poucos gênios? Parte da resposta está fora do campo. A infância mudou, o tempo livre diminuiu, a tecnologia substituiu horas de bola na rua. O aprendizado espontâneo foi trocado por treinamento direcionado. O futebol brasileiro tornou-se mais profissional, porém menos caótico, e o caos sempre foi o terreno onde a genialidade florescia. Existe também um aspecto psicológico pouco discutido. Durante décadas, o jogador brasileiro crescia acreditando que podia decidir sozinho. A cultura valorizava o herói improvável. Hoje, o discurso coletivo domina desde cedo. O atleta aprende a não sair do plano. Mas gênios raramente seguem planos. Eles erram, insistem, tentam novamente e descobrem soluções onde ninguém procura. Quando o ambiente deixa de permitir esse processo, o talento continua existindo, mas não se transforma em genialidade. Isso não significa que o Brasil deixou de produzir grandes jogadores. Muito pelo contrário. O país continua sendo uma potência exportadora. Porém, o tipo de jogador mudou. Mais disciplinado, mais tático, mais funcional. Talvez o futebol moderno realmente exija isso. Mas existe diferença entre evolução e padronização. E muitos torcedores sentem, mesmo sem conseguir explicar, que algo se perdeu no caminho. Hoje, quando a seleção brasileira entra em campo, ainda existe respeito, existe talento, existe qualidade técnica, mas raramente existe aquela expectativa antiga de assistir algo nunca visto antes. O improvável ficou raro. E talvez o maior paradoxo seja que o Brasil nunca teve tantos jogadores atuando no mais alto nível mundial. Nunca houve tanta estrutura, tanta ciência e tanta preparação. Ainda assim, o sentimento coletivo é de ausência. Porque o gênio não nasce apenas do treinamento. Ele nasce do erro permitido, da liberdade, da infância sem roteiro. Talvez o futebol brasileiro esteja vivendo apenas uma fase de transição. Talvez uma nova geração encontre equilíbrio entre organização moderna e criatividade ancestral. A história do esporte mostra que estilos desaparecem e voltam sob novas formas. Mas existe uma pergunta que permanece ecoando entre torcedores e ex-jogadores. O Brasil parou de formar gênios ou apenas deixou de criar o ambiente onde eles podiam existir? Porque talento ainda existe. O que pode ter desaparecido foi o espaço para que ele se tornasse algo extraordinário. E se essa resposta estiver correta, o futuro do futebol brasileiro não depende apenas de treinadores ou táticas. Depende de algo muito simples: voltar a permitir que o futebol volte a ser brincadeira, antes de ser profissão. Talvez no dia em que isso acontecer novamente, o mundo volte a sentir aquela antiga sensação. A sensação de que, em algum campo improvável do Brasil, está surgindo alguém capaz de reinventar o jogo mais uma vez.